Olá, você está na 10ª temporada da Reconnect. Energia carregada é um problema físico ou espiritual? Fica aí. Semana passada, Roberto, a gente falou sobre energia sexual com a Janaína. Foi um programa que foi muito bacana. E hoje a gente vai fazer uma continuação desse papo, né? Vamos falar sobre... A gente falou muito com a Janaína sobre libido, né? Só que era muito papo para falar com ela. Muita coisa. Foi um assunto que teve uma repercussão maravilhosa. Muita gente veio falar com a gente nos nossos directs, querendo saber mais sobre o assunto e falando que nunca tinham pensado que a energia sexual era muito importante também como uma forma de conexão espiritual. Você tem que estar saudável em todos os pontos. Sim. Foi bacana, foi legal. E assim, Roberto, e hoje a gente vai continuar esse papo, vamos nos aprofundar mais ainda nessa questão de libido. E para falar sobre libido e como isso também influencia na tua energia do dia a dia, não só na parte sexual, tá? Na tua energia do dia a dia, na tua energia espiritual. Ele que é cirurgião dentista, doutor em medicina e pós-doutor em nanotecnologia. Caramba! Faz assim no cara, pra ver se eu pego um pouquinho da sabedoria do cara. Muito bem. Doutor Marcos Botelho. Seja muito bem-vindo, doutor Marcos. Muito prazer, doutor. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui para poder não só discutir aspectos relacionados à espiritualidade, mas fundamentalmente, como é que isso se estabelece da questão prática, da questão lógica, porque nós vamos hoje ter a oportunidade de poder linkar o que você falou de espírito, porque muita gente, eu era um desses que não acreditava nessas coisas de energia. Ainda mais de energia. Isso não existe, não. Eu dizia, essa é coisa da Coelce. Até o dia que eu estudei espectroscopia confocal Raman e publiquei um artigo que mostra que essa interação entre pessoas, ela está fundamentada na quantidade de hormônios que nós temos. Na quantidade, esses hormônios, eles basicamente são compostos orgânicos. Porque, por exemplo, falam muito mal do colesterol. O colesterol, ele está presente em todas as células. Deus, quando nos fez, já que nós estamos falando de espiritualidade, e o Deus que você acredita, não sei se é o mesmo meu, enfim, nós temos hindus que acreditam que o Deus é a vaca, e aí vai. Depois a gente vai falar sobre divindade, né? Sim, sua noção de divindade. Sim, e uma das coisas que eu acho que são assim, importantes destacar aqui é que hoje nós vamos poder dar nome aos bois. Nós vamos mostrar por que quando você dá um beijo numa mulher, você diz, cara, não bateu a química, não é assim? Tem outra que você beija. Essa é a mulher que eu quero ficar. Deu química, deu match. Deu match. Por quê? Porque o nosso sistema, principalmente os nossos receptores da nossa boca, que eles são repletos de, vamos dizer assim, de detectores da capacidade de produzir testosterona. Olha que legal. Nós temos receptores para isso. Então, quando você beija uma mulher, ou uma mulher beija um homem, ou um homem se beijam com outro homem, ou uma mulher se beija com outra mulher, essas pessoas elas têm fundamentalmente uma questão prática e lógica e fisiológica. Hoje nós vamos falar de espiritualidade, que eu acho que tem tudo a ver com fisiologia, fisiológica. A lógica da função. Como é que a gente estabelece isso? Vai ser muito bom o papo. Eu acho que é interessante, você começou a falar sobre uma coisa que eu acho que é bacana para a gente começar a entender também. A gente não está aqui para dizer se é uma coisa científica ou se é uma coisa espiritual, porque nunca chegou a nenhuma conclusão. Sim. O fato é que existe. Então, como você estava falando, quando você fala assim, você está junto, conhece uma pessoa, você está aqui com seus amigos ou sozinho no ambiente, chega uma pessoa e você fala, nossa, essa pessoa está carregada, o meu santo não bateu. Né? Para além da questão espiritual, a questão espiritual, ela também passa pela percepção física, pelos hormônios que a gente tem no nosso corpo. Esses hormônios, eles não se batem, é isso? É basicamente isso. Você vai interagir com pessoas que têm... eu sempre falo isso porque eu tenho muitas alunas minhas, né, que estão chegando na menopausa. Muitas delas têm uma questão, às vezes assim, olha, eu queria que você me ajudasse, porque meu marido pensa que eu tenho outro, porque eu não tenho mais condição de fazer amor com meu marido. Então, a questão da libido, que a gente poderia discutir, interagir nesse ponto, é fundamental nesse ponto você entender
a lógica por trás disso. Ou seja, a mulher, ela precisa, a nossa lubrificação, o nosso corpo, ele só precisa, vamos dizer assim, dos nossos hormônios para que ele se torne viável. Então, veja, por que a mulher ela entra em menopausa e ela deixa de ter vontade de fazer amor com o marido? Por uma questão muito prática, muito lógica. A testosterona dá origem ao estradiol. O estradiol é um lubrificante natural. Imagine um KY que lubrifica nossas articulações. Seu vovô, sua vovó, eles já devem estar com dificuldade de andar. Mas é por quê? Porque eles o são meu já azarados. não anda mais, nem meu avô, nem meu avó, porque eles estão mortos. Mas assim... eu acredito... Mas tem outros que estão vivos... O Roberto e seu humor. Não, Isso. Ácido. Mas eu digo assim, tem outros que estão vivos e igualmente eles têm dificuldade para andar. Né? Quando a gente começa a entender a fisiologia, veja, a testosterona, por exemplo, ela é responsável pela formação de osteocalcina. O termo é um chato, eu sei disso, mas osteo, osso, cálcio. Então, a osteocalcina ela estabelece que você continue com cálcio nos seus ossos. A partir do momento que você começa a perder testosterona, esse cálcio sai e ele se deposita no rim. Aí você vê o pessoal com pedra nos rins, né? rins. Se deposita onde? Na vesícula. Pedra na Vesícula. Se deposita onde? Na boca. Pedra ou cálculo dental. E aí o que acontece? Ele se deposita em outras regiões. Na mama, na tireoide. Só que na mama e na tireoide ninguém chama de cálculo mamário. Nem ninguém chama de cálculo tireoidiano. Chama de quê? Nódulo. Câncer. Câncer. Mas é a mesma questão. Veja no coração. O coração as pessoas infartam por calcificação das artérias, né? Vocês devem ter visto isso, várias pessoas. Então, quem é que comanda tudo isso? Testosterona. Ela tem uma ação de osteocalcina. O estradiol, que é outro álcool, e eu acho que eu sempre gosto de chamar álcool, estradiol, etanol, que você abastece seu carro, não é? Veja que seus filhos, eu não sei se vocês têm, mas seus filhos, quando eram mais jovens, qualquer criança, você vê uma criança com 7 anos, ela pulando aqui, não sei o quê. Daqui a pouco vai passando o tempo, ela vai calmando. Não é assim? E vai ficando mais velhinho, vai ficando... Você não vê mais um velhinho correndo, não vai ver. O que a gente chama de amadurecimento. Amadureceu, tá mais maduro. Que Isso. Não é exatamente. E aí você começa a ter outras características, né? A pessoa começa a ficar ranzinza. Você me ligou? Onde é que tá esse negócio? Por que você deixou isso aqui? Não sou eu. Essa Tá questão... falando de mim, é isso? É um indireto. É uma indireta. Entendi, eu peguei, captei. Bernardo, antes da entrevista. Então, essas questões, elas são muito lógicas, elas são muito bem apresentadas em toda a sociedade. Aí fala, não, mas porque no brasileiro... Não. O americano é assim, o italiano é assim. Eu sou professor na Itália, eu sou professor nos Estados Unidos, eu sou professor na França. E essas questões permeiam a natureza humana, né? Então, o que eu sempre falo, e que para mim foi muito revelador, foi poder estudar a espectroscopia confocal Raman. A espectroscopia confocal Raman, ela avalia, sabe o quê? Ela mostrou que toda molécula ela tem uma impressão digital. Assim como você tem uma impressão digital, ele também tem e eu também tenho, nós, se formos passar um scanner aqui, e nós, eu e você e nele, nós vamos ver quantidades de compostos completamente diferentes, distintas. São individualizados. E então esse cara criou a impressão digital, olha que legal, ele criou através de um laser, lógico, ele criou a impressão digital, ou chamado fingerprint, de cada molécula do nosso corpo. Então, é muito importante você entender isso, porque quando a gente está falando de espiritualidade, o que você falou para mim foi muito importante, porque para mim eu nunca acreditei nesse negócio. O que conversa de energia? E o negócio, aquele cara tem energia ruim. E conversa, eu dizia que essa coisa de Coelce. Não, eu era muito ignorante. Né? E Einstein diz uma coisa muito legal. Né? Hipócrates também diz uma coisa muito legal. Hipócrates diz uma coisa: na vida só existem duas coisas: a sua opinião e a ciência. A sua opinião leva à ignorância. A ciência te leva ao conhecimento. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar e comecei a ter conhecimento, eu comecei a entender que essa coisa de energia... Acontece mesmo. Acontece. A gente né? conseguiu demonstrar isso, e está publicado esse artigo, é muito legal. É um artigo que eu tenho publicado mostrando a espectroscopia confocal Raman em mulheres na pele e pós-menopausa. Mas, doutor, você falando sobre match, que se dá um beijo, aí as pessoas, nossa, que essa que eu gostei, essa que eu não gostei, essa que a gente chama de química, e que muita gente também que é mais espiritualizada chama de energia, a energia dela não bateu, eu tenho energia pesada e tal. Verdade. Isso tem a ver com questão física? Isso pode ser explicado cientificamente? Claro, eu tenho publicado um artigo
Recentemente a gente publicou, porque esse tema, eu tava fazendo doutorado agora em ginecologia na Unifesp, em São Paulo. E o cara perguntou, qual é a sua tese? Eu disse, cara, eu quero falar sobre libido. Por que que tanta mulher perde a libido? Eu entrevistei uma mulher com 27 anos que não tinha vontade de fazer sexo. Eu entrevistei um cara de 27 anos que também não tinha vontade de fazer sexo. Eu digo, meu Deus. Eu tive agora nos Estados Unidos, agora em Atlanta, semana passada. E a mãe desse cara me falou assim, mas Antônio, deve ter alguma coisa errada com meu filho, porque ele tá com 27 anos, era pra esse cara tá passando um rodo aqui nos Estados Unidos, ele não quer conversa com ninguém. Então, assim, uma das coisas que a gente sempre fala, e que eu acho que é fundamental entender a questão prática, lógica ou fisiológica, vamos lá. Quando eu tomo um café, não, mas o meu café é sem açúcar. O café é açúcar. O café é açúcar puro. Então, toda vez que eu tomo café, aumenta-se os meus níveis de insulina. Steve Jobs, que vocês consideram como um dos homens mais inteligentes, fez esse celular que vocês estão na mão. Sabe o que é que ele dizia? O corpo era o quê? Frutariano, movido a fruta. E o que é que ele comia? Apple. Ele comia fruta. E ele morreu, sabe de quê? De pancreatite. Ele morreu aos 53 anos. Eu vou fazer 56 agora. Mas o que eu quero lhe dizer é que eu posso lhe mostrar uma foto minha com 38 anos, depois eu posso mandar se vocês quiserem, e posso mandar uma foto minha agora aos 56. É completamente diferente, porque antes eu acreditava que fruta fazia bem, e foi isso que nos foi ensinado a vida inteira. Sim. As frutas, elas causam um aumento na insulina absurdo. E tem um vídeo que eu posso mandar para vocês também, que é muito legal, e vocês podem fazer esse experimento. Sim. Você pega um copo d'água e colocar ácido clorídrico até chegar a um pH de 1,5. E você colocar dentro um melão, um pedaço de carne e uma gilete. Qual que vai ficar inteiro? A Cara. gilete. Depende da carne. O único que vai ficar inteiro, pasmem, o único que o corpo não consegue digerir é o melão. Tá, mas não tá dizendo pra parar de comer fruta. Eu tô dizendo para parar de comer fruta. Tá, mas é uma opinião sua, não é uma opinião da Reconnect. Continuem comendo frutas. Não, eu digo assim, porque a maioria das pessoas, aí já que a gente tá falando de libido, elas vão sentir uma queda na libido pelo açúcar. O café é açúcar. As frutas têm muito açúcar. O vinho tem muito açúcar. As pessoas têm que entender que o açúcar ele aumenta a insulina. Isso é uma questão lógica, fisiológica. Qualquer tratado de fisiologia mostra isso. Se você comer fruta, você dosar a sua insulina agora, ela dá um pico e, consequentemente, você aumenta o quê? Sódio. É por isso que você bebe o quê? Água. Como um pedaço de pudim. Você come um pedaço de pudim, daqui a pouco você bebe um copo d'água. Não é pelo pudim açúcar. tem açúcar adicionado, né? É diferente do açúcar natural da fruta que você comendo assim, você comendo suas frutinhas, tendo uma alimentação saudável. Mas as frutas, eu vou dizer isso por quê? Porque o pH da gente, o pH fisiológico nosso, é igual ao do leão. Talvez isso para você seja um impacto muito grande, o que eu tô falando agora. Porque para mim foi. Porque eu só comia melão. E para mim foi uma descoberta, uma quebra de paradigma. Eu não conseguia perder peso. A minha libido era péssima, já que a gente está falando de libido. E eu comecei a entender um pouco de fisiologia quando eu li um artigo que falava sobre estresse oxidativo. Ele mostrava que nenhum animal... E eu vou lhe falar por que eu estou falando isso. Os estudos que falavam do colesterol, não sei se você sabe da história de Dwight Eisenhower, que foi o comandante supremo das tropas lá do desembarque, do dia D. Eisenhower se candidatou a presidente, ele ganhou. E um belo dia, e se você olhar Eisenhower, ele está fumando todo o tempo. Um belo dia, Eisenhower infarta. Adivinha o que é que culparam? Você acha que culparam o cigarro ou culparam o ovo? Culparam o ovo e a carne que ele comia, dizendo que o colesterol fazia mal. Baseado, sabe em qual estudo? Um estudo que davam para coelhos carne. Na minha terra, e talvez na sua, coelho como a cenoura, como a alface. O nosso pH é diferente. O pH de um coelho, o pH da vaca. Eu digo isso porque tem um médico americano que ele falou assim, olha, o cavalo tem músculo, ele come capim. Só comer capim. O boi tem músculo, ele come capim. Eu digo, então tá bom, eu vou te dar capim. Então, talvez para você seja um impacto agora o que eu estou falando sobre frutas. As frutas, elas, teoricamente, né, nós teríamos acesso a essas frutas de forma muito longínquas, digamos, há tempos atrás. Hoje em dia você vai aqui no supermercado, se você quiser fazer um suco com 10 laranjas, você faz. Coisa que você não fazia antigamente. O nosso pH estomacal é de 1,5. O da vaca é de 6. O do cavalo é de 5,5. Creio que Deus, quando fez o leão, e é igual ao seu pH, creio que ele fez para você comer o que o leão come.
Então, hoje, a minha dieta, lógico, cada um faz a sua. Lógico, Sim. claro, é a sua opinião. Não, mas é baseado importante nos também seus- dizer que o que o doutor ele está falando vai além da opinião dele. São E estudos são científicos. científicos. Tudo que a gente está falando aqui, eu posso mostrar e posso mandar os artigos, que eu acho que é interessante que as pessoas leiam. Não é o que eu falo da opinião. Sim. A opinião leva à ignorância. Não, e quando a gente fala opinião, assim, é o seu estudo, porque na verdade Isso. o que acontece? Existem outros estudos no Sim. mundo que falam que a gente tem que comer frutas, tem que ter uma alimentação Mas tem estudos balanceada. que falam. Como tem também, só complementando, a gente está falando sobre libido, a importância Sim. da libido, aí você até citou um exemplo. O cara de 26 anos que não tinha libido sexual e tal, e tal, e tal. Mas tem gente que convive muito bem com isso. Tem gente que realmente não quer ter. Isso. Né? E, assim, é uma escolha. Então Sim. nós temos nossas escolhas aqui. Verdade. O importante é a gente estar equilibrado, alinhado e feliz Sim. com as nossas escolhas. Aí eu acho, será que é possível? É uma discussão aqui Isso. saudável, Lógico, né? claro. Discussão aqui saudável. Será que é possível ir para além dos desejos fisiológicos? Por exemplo, eu tô com muito libido, tô com muita vontade, eu não quero. Será que esse é realmente eu não quero? Será que é possível esse não quero? Acho que não. Deixa eu explicar por que eu penso também acho que assim. não. Deixa eu explicar por que eu penso assim. Vamos lá. Por que a gente veio pro mundo? Por que eu vim pra cá? Por que você veio pra cá? Por que ele veio pra cá? Preservação e procriação. Só. Você veio pra cá pra fazer amor. Ponto. Só. Você só veio pra cá pra procriar. E aí o que acontece na natureza? Crescei-vos e multiplicai-vos. Tá na Bíblia. Então, quando você não consegue mais crescer, né, não ter ereção, vamos dizer assim, ou multiplicar, que preciso dela, a natureza vai te matando aos poucos. A natureza nos mata de forma muito elegante. Ela tira o nosso sono, a gente dorme menos, nosso sono começa a ficar picado, o nosso cabelo começa a cair. As nossas unhas, porque é isso que protege a nossa cabeça. As nossas unhas começam a cair. Veja as mulheres, elas reclamam muito. Se você for olhar uma mulher Tá hoje, quebrando fácil. se você for olhar para uma mulher hoje, qualquer uma, ela tem unha postiça, cabelo mega hair, sobrancelha com dermopigmentação, cílios com postiço. Tudo isso por quê? Porque existe uma queda. O corpo está mostrando para ela que ela não serve mais. Teoricamente, ela está diminuindo a sua capacidade de ser útil para a natureza. Então, ela não serve mais. A gente começa a matar ela aos poucos, sem ela saber. São quedas hormonais. Principalmente porque libido. Ela não tem mais. O corpo diz assim, bom, como você não vai conseguir mais caçar para alimentar a sua prole? Você não tem mais energia. Então, para que você vai engravidar? Aí a gente tira a tua libido. E aí você E não a tem mais... consequência disso são as outras... Sim, aí vai. E aí o nego dorme menos, ela vai ficar mais irritada, né? Você vai ver uma mulher muito mais depressiva, você vai ver uma mulher que ganha muito mais gordura. E muito embora, eu sou feliz com o meu corpo. E aí eu concordo com você quando você diz, será que todo gordinho não queria ser talvez mais magro? Não queria ter um corpo mais legal? Porque na realidade... Mas até uma questão, porque aí já entra a questão cultural. A gente resumir o ser humano, colocar o ser humano como... limitar o ser humano a alguém que está ali para reproduzir e perpetuar a espécie, a gente tira todo o contexto cultural. E isso até confirma o que o senhor está falando, que todo gordinho queria ser magro. Mas por quê? Porque existe uma pressão cultural, existe uma pressão social. Ou seja, mostra que o ser humano, para além de um reprodutor, ele está inserido na sociedade. As questões sociais, as questões culturais são extremamente importantes e fazem parte da concepção do humano. Vou dizer mais. Eu concordo com o que você falou, mas vou acrescentar, além disso, uma questão que talvez a gente esteja perdendo. Veja, se você olhar qualquer filme de 1960, se você olhar para o lançamento da Apollo 11, que foi para a Lua, e fizeram muitos filmes sobre isso, você não vai ver uma pessoa gorda. Você não vai ver uma pessoa gorda. Sabe por quê? Porque eles não tinham acesso a comer carboidratos que ele tem hoje. Foi só Isso é por claro. isso. Se você passar fome, você emagrece. Não, mas não é fome. Não é fome, é não comer carboidrato. É não comer carboidrato. Não, mas é claro, o carboidrato ele faz parte da alimentação. Não, mas se você entenda. passar fome, você emagrece. Deixa eu lhe Você contar pegar uma coisa. pessoas que Mas são você comer só privadas. proteína, você não passa fome. Isso. Mas você E você emagrece. Mas deixa eu lógico, dizer... carboidrato mas deixa eu dizer uma coisa que leva talvez... açúcar ao sangue e tal. O que eu Deixa tô eu- querendo dizer é o seguinte, você mantendo uma dieta restrita, é claro que você vai emagrecer. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa que talvez você não saiba. Carne é carboidrato. Opa. Carne tem carboidrato. Carne é carboidrato. Opa. Quer que eu prove? Vamos lá. Carne é feita de quê? Proteína. Proteína é feita de quê? Aminoácidos.
O que é um aminoácido? É uma amina, NH2, e um ácido, que é um ácido carboxílico, COOH. Então, se é COOH, ele tem um hidrato de carbono. CO, carbono, oxigênio e Que hidrogênio. também vira açúcar. Claro! É por isso que o leão, ele consegue... De onde é que o leão tira açúcar? Todos os seres vivos, mamíferos, qualquer ser vivo, ele tem energia a partir da onde? Da glicose. Da onde é que o leão tira a glicose? Da carne. Então, a carne é um carboidrato. Eu estou te provando quimicamente. Uhum. Da mesma forma, eu quero provar quimicamente o que é um hormônio. Por exemplo, a testosterona. A testosterona é um álcool. O seu carro é movido a álcool. O nosso corpo é movido a álcool. É por isso que a gente tem... Olha, não sei se você sabe, mas tem uma coisa muito interessante. Veja, a mãe, quando ela está grávida, o filho dela, na 18ª semana, ele produz mais testosterona do que nós 3 juntos. Olha aí, rapaz. Coisa que a gente não sabia. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Não sei se você tem tempo ainda, mas eu acho que é uma... cortar? Ótimo. É uma pergunta que eu acho que é pertinente, que é bacana pra gente fazer. Você falou, o leão, ele sobrevive só com carne. Ou seja, mostra que o ser humano também pode sobreviver só com proteína, que a gente não precisa de carboidrato. Sim. Mas a gente Carboidrato tem na carne. a gente tá falando sobre prazer também. Libido é prazer. Sim. Né? Desejo, prazer. Sim. E se a pessoa gosta da sua massa, gosta do seu vinho, gosta do seu café? A gente vai viver sem prazer pra quê? Só um minutinho. Só responde já. Vamos pro intervalo rapidão. Vamos e volta. Fica aí. Voltamos, você está na Reconect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.HD, afiliada da TV Cultura. Hoje falando sobre libido com o Dr. Marcos Botelho. Ele que é doutor em medicina, pós-doutor em nanotecnologia. E tá num papo muito bacana que ele tá me desconstruindo muitas crenças minhas, pelo menos. Então, antes Muito da legal, gente... muito bacana. Antes da gente ir pro intervalo, o Roberto fez uma pergunta. Eu sempre tenho muito prazer em cortar o Roberto. Fazia tempo que eu não me interrompi. Então vamos lá, Roberto. Saudade. Por favor, refaça a. A gente estava falando no primeiro bloco sobre essa questão do desejo, da libido, do prazer. E a gente também, para quem não assistiu, tá lá no YouTube, você pode assistir o programa na íntegra, para quem chegou agora. E a gente estava falando que é possível o ser humano viver sem carboidrato. Inclusive, nas suas pesquisas, você acha que é melhor ele viver sem um carboidrato, né? Ali, que eu não sei se chama de puro, carboidrato mais carbo mesmo, tipo... Eu acho que essa história do carboidrato bom, carboidrato ruim, isso é uma grande mentira, isso é uma grande balela que fazem para enganar as pessoas, né? Dizer que o whey protein tem proteína, não tem proteína. O whey protein é açúcar puro. Mas, bom... Que dá energia, né? Não dá. Teoricamente, a gente acha que dá energia. Esse Se vende como? Esse é o problema. Mas vamos voltar Ele aqui. cai a energia. E a gente estava falando sobre a questão do carboidrato, mas também falando sobre a questão do prazer. Então, assim, se a pessoa vive de uma forma... não vou cortar o carboidrato que eu adoro, a minha massazinha no final de semana, a minha pizza, meu macarrãozinho, porque eu quero ali ser o leão. Claro. Mas onde é que fica? O ser humano é muito complexo. Sim. O ser humano não é só uma Claro. questão, como a gente falou no primeiro bloco também, de reproduzir e procriar. Então, o prazer que a pessoa vai deixar de ter fazendo aquilo que ela gosta não vai atrapalhar também na próprio desempenho do libido, da sexualidade dela? Teoricamente, sim, mas vamos lá, deixa eu colocar... Eu vou te responder de 2 parâmetros bem distintos. Então, vamos lá. Eu gosto de cheirar cocaína. E aí, eu vou parar de cheirar cocaína? É o meu prazer. Nunca cheirei, nunca fumei, nunca nem veio Mas é uma vapor. questão legal também, né? Sim, mas eu quero dizer, por exemplo, fumar. Mesmo se fosse... Vamos supor que fosse... Entenda, a cocaína era prescrita. Era, mas não é mais. Eu sei, mas a cocaína fazia parte da Coca-Cola. Eu sei disso, mas eu quero dizer uma coisa. Vamos para a parte legal. Vamos pra Coca-Cola. Vamos para pro fumar. cigarro, pro cigarro. Vamos para fumar. Pro cigarro. Vamos para fumar. Cigarro é legal, mas ele te mata. E tem muita gente que gosta disso. Tem prazer. Problema. Infelizmente, esse prazer que ele vai ter, ou que ele vai escolher... Vai ter um preço. Ele vai pagar um preço. E ele vai morrer cedo. E eu digo isso porque um pai do amigo meu morreu agora com 56 anos. Ele falou assim, ele me chama de Tonho, né? Porque o pessoal que me conhece das antigas me chama de Tonho. Pô, Tonho, mas ele tinha parado de fumar, cara. Ele tinha parado de fumar já. Eu disse, Marquinhos, o nome era o Marcos, né? Eu falei, Marquinhos, ele fumou dos 14 aos 53. Ele fumou a vida inteira, Marco. Não é porque ele parou há 3 anos atrás que ele ia
apagar esse passado. Então, ele está falando da questão legal. Fumar é legal. Exato. E ele morreu por isso. Não vamos nem entrar na cocaína, porque a cocaína também era legal. Vou dizer outra coisa, que talvez você não saiba. O ácido lisérgico, o LSD, era legal. Do dia para noite... Era prescrito, inclusive. Do dia para noite, ele se transforma em ilegal e colocam no lugar do ácido lisérgico Prozac, que mata muito mais do que LSD e cocaína junto. Então, essas questões legais, elas não são propriamente, digamos, legais. Não, elas são não. questões... Se a gente for entrar na discussão, tem coisa que é proibida isso. que faz menos mal do que o que é legalizado. Eu fiz um post uma vez e o Instagram tirou, porque eu disse assim, eu não me preocupo com as pessoas que cheiram cocaína, eu me preocupo com as pessoas que comem pão. O pão, ele mata muito mais do que a cocaína, mas muito. Eu posso lhe provar isso, porque as doenças cardiovasculares, todas Sim, elas... mas tem uma questão de polícia, enfim, quem vai ser preso... Sim, não, mas o que eu quero dizer, a questão aqui, é que a gente está falando sobre prazer. Então, deixa eu tentar explicar, pelo menos responder a sua pergunta, quando você fala, pô, Marco Antônio, então eu vou viver sem prazer? Então, deixa eu tentar explicar essa questão do prazer. O que é o prazer? Vamos lá. Para muitos amigos meus, eu digo isso porque eu não bebo. Eu já tentei beber. Tinha que ter um defeito, né, doutor? Eu já tentei beber e muito, porque meus amigos todos bebem. E para mim, naquela época que você está afirmando a sua masculinidade, que você é macho, que você pode, eu tentei beber, mas eu vomitava, eu dormia, eu bebia e dormia. E até hoje é assim. Então, tudo que a gente está falando aqui quando você fala sobre, mas será que vale a pena eu abdicar dos meus prazeres? Cara, o que é prazer para um, talvez não seja prazer para outro. Mas, avaliando essa questão do prazer para qualquer um, eu vou lhe mostrar uma coisa muito prática. Tem um advogado que fez o curso comigo, que ele é muito vaidoso. É Paulo o nome dele. E ele fazia o windsurf, né, kitesurf, e não conseguia... a vela dele não conseguia levar ele lá onde ele queria dar os pulos. E ele, rapaz, como é que eu faço? Eu disse, cara, tu vai ter que fazer meu curso, porque eu não vou ficar passando remédio pra tu aqui, que era no caso a testosterona, para você pegar e você tem que ir pro curso para você poder entender, por exemplo, que café é açúcar, que vinho te mata. Né? Então, ao contrário daquela história de uma tacinha De vinho por faz dia... bem, não, pelo contrário. E tem estudo mostrando que todo mundo que toma vinho morre mais cedo. E tem estudos, e aí que eu falo, é igual a Bíblia, né? Se você for no PubMed, tem estudos mostrando que tomar cerveja faz bem para mulher grávida, não faz. Mas esse estudo foi patrocinado pela indústria isso acontece cervejeira. muito também, né? Então, recentemente foi encontrado um artigo da JAMA, que é Journal American Medical Association, onde eles mostravam que os cientistas foram corrompidos, se venderam para dizer que o grande vilão da história não era o açúcar, e sim o quê? O ovo. Então, a gente passou um período sem poder comer ovo, né? Lembra ovo, disso? E hoje já faz bem. Né? E sempre fez, porque qualquer proteína vai se fazer bem. Agora, tudo que não for proteico vai te fazer mal. Agora, essa questão, quando você fala do prazer, eu concordo com você, mas eu posso te garantir uma coisa, Roberto. É Renato. Não, é Roberto. Marcos. Então... me chama de Rê, todo mundo. Tá. Então, doutor, o que é que eu penso? Eu penso o seguinte, quando você está falando sobre essa questão do prazer, para muita gente que fez meu curso, eles tomavam vinho, e esse médico foi uma coisa, porque ele fazia parte do clube de vinho. E eu destruo tanto o vinho, porque o vinho ele reúne tudo que não presta. A parte de fermentação, tudo que é fermentado faz mal. Pão faz mal, queijo faz mal, vinho faz mal. E um dia eu tava falando para ele, o pessoal vai pra noite romântica, levar a mulher para tomar... Vinho com queijo. Vinhos, queijos e pães, né? A única coisa que não vai ter é romance. Vai ser atrapalha o libido também. Vai ser um festival de azia. Isso, de gases e azia. Então, assim, quando a gente está falando de libido, quando a gente tá falando de libido, vai por essa parte também, que muito dessas questões que nos foram impostas como sendo corretas, como sendo certas, tipo, one apple a day keeps the doctor away. Isso é mentira. One apple a day keeps the doctor away porque você vai morrer. Steve Jobs morreu comendo fruta. Porque ele dizia que o corpo era frutariano. Eu posso mostrar para você várias evidências que mostram que não é pra gente comer fruta. Mas não deixem de comer fruta, galera reconectada, continue comendo suas frutinhas. E a questão do vinho e do aí vou falar sobre um artigo que eu vou lançar. Que é a questão do vinho, vou lançar, do vinho com o queijo e o pãozinho. Fluxo.
O fluxo, o que é o fluxo? É essa coisa da continuidade da vida. E o refluxo? É o fluxo sempre, eterno. Então, acho que o refluxo de vez em quando é bom. Você está falando do refluxo gástrico? Quando você toma um vinho. Quando eu tomo vinho com queijo e pão, o meu refluxo vai lá em cima. Eu acho maravilhoso, tô brincando. O porquê que o refluxo... Mas acho que tudo é uma questão de equilíbrio. Não é uma questão de lógica, de fisiologia. Veja, o nosso corpo, doutor, ele foi feito... Ele foi feito para que você possa estabelecer... Por exemplo, só sai daqui do estômago para o intestino se tiver com pH baixo. Quando você coloca vinho, esse pH aumenta. Esse é o problema. Você não consegue baixar pH. É por isso que volta. É como se você fosse um cavalo. Volta para você colocar mais ácido, voltar para você poder fazer a digestão. Isso é um sinal clássico de que alguma coisa está errada. Quando você tem refluxo, por exemplo. Porque a mucosa, veja a diferença. Aqui tem 1,5. 1,5, meu amigo, eu dissolvo Gillette. Se eu pegar ácido clorídrico e colocar aqui nesse microfone, vai embora. Mas fora essa brincadeira, mas assim, eu emagreci, eu vou facilitar, meu nome é Roberto Leão. Aí sempre Leão que tá mais certo, fácil, né? Mas assim, eu emagreci cerca de 25 quilos. Sim. Em 1 ano e pouco. Legal. Eu tinha problema, e mudei meus hábitos, passei a malhar, né? Diminuí muito o carboidrato, porque assim... Lógico. Mas assim, o que é que acontece? Mas ainda tenho os meus prazeres. Sim. No final de semana eu gosto de tomar meu vinho, minha cervejinha e tal. Mas o que acontece? Só em fazer essa diminuição, e só em emagrecer, porque o que eu acredito é, eu tive que fazer um esforço para emagrecer. Fui radical, inclusive, nos primeiros meses. Mas só em emagrecer, em voltar para um peso que seria um peso mais adequado, nem é o ideal, mas adequado para o meu porte físico. Eu tenho, para quem não me vê na TV, eu tenho 1,82 m. É da minha altura. Não entendi. É da minha altura, então. Não entendendo. Bom, enfim, mas você é mais magro que eu, então. Enfim, só nisso eu já resolvi vários problemas que eu sentia. Aí não ia para o médico, fiz uma série de exames e estou com tudo tranquilo, tudo bem. Quero até emagrecer mais um pouco por vaidade, estou malhando, quero perder mais massa gorda. Mas assim, só o fato de você ter uma alimentação balanceada, ou pelo menos mais equilibrada e menos exagerada, você já consegue reduzir e já consegue ter uma qualidade de vida melhor. Legal. Fato. Então, eu vou te falar outra questão. O ideal talvez não seja isso, mas conciliar o que me dá prazer com ter uma qualidade de vida bacana, eu acho que é mais vida do que eu viver 100 anos... Sim, sem comer pizza, como eu gosto. Tá, tudo bem. Agora eu vou te colocar uma questão que você falou assim, não, mas os exames estão todos normais. O João Paulo Diniz, que é o dono daquele grupo Pão de Açúcar, ele morreu com todos os exames normais. O senhor está dizendo que eu vou morrer, doutor? Vai. Mas hoje Todos nós vamos. O senhor está olhando para mim. Nós vamos. O senhor, como uma pessoa, um cientista, que tem essa questão também de energia. Não, jamais. O senhor está querendo me avisar alguma coisa? Não. Eu quero dizer que os exames séricos, o seu exame de sangue, eles não têm níveis... De profundidade. Eu digo isso porque eu sou professor de estatística também. Então, a estatística ela é feita baseada em médias. E Gauss, quando ele determinou a curva da normalidade, ele estabeleceu que tudo é normal. Então, veja, só porque você passou... Só vou dar um exemplo breve. Se você dosar a testosterona da sua namorada, da sua esposa, da esposa, você vai ver que no exame de sangue dela está dizendo assim, ó, testosterona é normal de 0 a 63. É um lastro enorme. É um lastro enorme. Então, meu amigo, se está a 0, está normal. Mas veja, pela questão estatística, Gauss estaria certo. É normal você tirar 0 em matemática? É normal eu tirar 0 em matemática? É normal eu tirar 1 em matemática? Eu não sei se eu quero ficar tirando 0 ou 1 o resto da vida. Então, voltando para a questão da libido, é normal eu não ter libido? Mas eu não quero viver sem libido. Então são escolhas. Eu creio que seria, para mim, foi diferente, porque eu tinha 30, eu me lembro o dia, eu estava namorando com uma menina, eu tinha 38 anos e namorava com uma menina de 22. Né? Você imagina, né? A diferença. Libido, inclusive. Sim, então. Aí, num belo dia, ela fala assim, agora, vamos fazer de novo. Eu digo, mas não dá. E fora a disposição também para acordar cedo. Então, trabalhar, estresse. Então, quando eu fui no médico, o que ele me passou? Essa é a questão da libido, que eu acho que é fundamental a gente discutir. A libido nada mais é do que queda hormonal.
para a mulher estradiol, que lubrifica a vagina dela. Ela só vai conseguir ter prazer se tiver lubrificada. Muitas mulheres querem transar, elas têm a libido, mas não conseguem fazer isso. Eu digo isso porque ontem eu fiz um post e mostrei um pão, um bolo, que era um amigo meu comendo bolo, e aí a testosterona dele caiu, a hemoglobina glicada dele aumentou, e o PCR, que é do coração dele, foi por isso que o menino morreu, altíssimo. Só que está tudo normal. Se você for olhar nos índices séricos, está tudo normal. E ele pode morrer a qualquer momento, da mesma forma que eu poderia ter morrido. Então, essa questão dos exames sérios que você relata, dizer que está tudo bem, talvez não esteja. Não estou desejando seu mal. Gente, pode ser meu último programa. Eu estou sentindo. Eu estou desejando seu mal. Olha, eu vou aproveitar aqui o que eu puder, Bernardo. Foi bom. Se eu fiz alguma coisa, me perdoa. Me perdoe, viu? Olha, eu amo vocês. Sim. Foi lindo. Doutor, me diz uma coisa, vamos lá. E o que é que nós, pessoas normais, quais são as dicas Aí que sim. o senhor pode nos falar, assim, como nós podemos manter ou tentar equilibrar os níveis bons de libido? Sim. Eu acho que é uma questão muito prática. Nossa pulsão de vida, Isso. na verdade. Né? Eu acho que essa questão... O que você está falando é tão importante que mostra que esses exames séricos, vamos lá, vamos colocar de uma forma bem grosseira, não servem para nada. Vamos lá. Lógico, servem, porque se eu É analisar... um balizador, né? Mas tem muito mais... Daí o nome, a clínica é importante, a clínica é soberana. Por que a clínica é soberana? Vamos lá. Porque, teoricamente, no exame de sangue, vai me dizer se você está depressivo? Não. No exame de sangue, vai me dizer se você caiu o cabelo? Não. Se você está dormindo bem? Não. Então, é por isso que eu preciso ouvir de você. Pô, Marco, cara, eu tô meio mal, cara, meu casamento é bom. Várias mulheres que eu atendo, elas dizem, cara, eu tô acabando com o meu casamento. Meu marido é maravilhoso. Mas eu tô enchendo... Nem eu me aguento. A mulher do Kaká separou do cara. Só deu elogio pra ele e separou do cara. Então, o Kaká é jogador? É. Sim, foi? Ela A falou mulher Tu disse tem que umas ele é ref- maravilhoso. Bernardo, o que é cara mais milionário. Aí ela acabou o cara Você vê um homem ocupado, que trabalha, que tem um monte de coisa pra fazer, que as referências que ele usa é quando ele tinha tempo, há 10 a 15 anos atrás. Não, mas foi recentemente. Não foi aquela Não, mas ali, não? chocou o mundo, porque Sim. a mulher disse que o cara é um excelente pai, Sim, um excelente isso. marido que tentou reconquistar ela várias o problema vezes. é comigo, ele separou de milionário, novo. E Isso. o problema é Não, comigo. Eu não vou longe. Caramba! Eu não vou longe. A Gisele Bündchen com aquele Tom Brady. Quer dizer, o cara casa com a mulher mais bonita do mundo, mais rica do mundo. Ele é o homem mais bonito do mundo, né? E separa. E separam. Então, assim, essa questão da libido, essa questão da espiritualidade, tem uma relação direta com a nossa quantidade hormonal. Isso que eu acho que é importante. E a questão hormonal, ela está diretamente relacionada com aquilo que a gente coloca na boca. Deixa eu explicar por que a gente coloca na boca. Porque na faculdade a gente tem uma cadeira de farmacologia clínica. A gente não aprende a fazer nada por via o quê? Transdérmica. De novo? Tudo. O senhor vai botar nova... Eu tô preocupado. Não, mas isso aqui é só uma amostra grátis, não tem tá. problema. Explica tudo. o que é isso, senhor botou, o pessoal da... Isso aqui é testosterona, né? A testosterona nano. Posso olhar? Sim, fica à vontade. E que agora vai aí, ser... rapaz. Nós vamos estar mandando... Eu falei de novo, quando chegou ele Lanorme. passou pra mostrar. Lanorme. Isso aí vai ser uma Taurine. Isso aí vai ser uma vertente da gente na internacionalização da marca, né? Em breve a gente vai estar na Alemanha, agora tá tudo... Isso é testosterona em pomada. Isso, em creme. Então, deixa eu explicar só uma coisa do metabolismo hepático que talvez você precise entender. Na minha cabeça, tudo isso que a gente está passando tem uma questão muito prática no que diz respeito à parte oral. Então, qualquer medicamento que você tome por via oral, você vai arrebentar o seu estômago e vai arrebentar seu fígado. Por que as pessoas tomam muito omeprazol? Porque todo remédio ele é uma base fraca. Então, o nosso pH estomacal ele começa a se elevar. E aí você começa a ter azias. Às vezes você começa a ter úlceras gástricas. Por quê? E o pessoal vai te dar o quê? Um inibidor da bomba de prótons. O que é a bomba de prótons? É o H. O H é um próton. O H é o ácido, que é o que forma ácidos. O hidrogênio, na tabela periódica. Eu não sei se você se lembra do colégio. Sim. Vocês devem se lembrar do colégio, né? Que teve um negócio chamado tabela periódica. Vocês estudaram. Família 1A. Linac roubou César na França. Eu só não lembro, mas eu estudei. Então, o pessoal te dá o quê? O omeprazol, que vai acabar com a tua bomba. Tanto é que todos os trabalhos mostram que os níveis de câncer aumentaram depois de quem? Adivinha? Da introdução do omeprazol. Inclusive é um remédio que nem é muito... Assim, acho que não sei se tem países que ele não pode ser Não pode ser comercializado, exatamente. Você vê que no doutor, Canadá... mas Porque ele coisa- mascara sintomas Sim, também. claro, isso é o problema. Ô, doutor, então me diga uma coisa.
aquelas pessoas, por exemplo, que religiosamente ou espiritualmente vivem uma vida de celibato, que não podem exercitar ou pôr para fora o seu libido, né? Dá problema. Ou então aquelas pessoas que, pela minha espiritualidade, Não. eu vou me purificar e comer só frutas e folhas. Não dá certo. Deixa eu explicar por quê. Veja, no que diz respeito à parte da libido, né? Quando proíbem os padres de casar. Então você está proibindo o básico de uma reação fisiológica. O que é que vai acontecer? Ele vai fazer isso de alguma forma. Ou com criança, e aí a gente tem uma série, não sou eu que estou falando, mas se você for pegar na internet, você vai ver uma série de escândalos sexuais de padres, de pastores e coisa e tal. Mas enfim, não só com mulheres, mas também com crianças. E às vezes em relações homossexuais, porque infelizmente eles vão ter que fazer sexo. Isso aí É uma necessidade humana. Não dá para tampar o sol com a peneira, não dá. Eu digo isso porque eu sou ortodontista e tratava muitas adolescentes. E a mãe dela, doutor Marco, essa menina agora tá querendo sair para namorar. Eu disse, minha filha, não faça isso não. Não prove dessa fruta aqui não, porque depois que você provar é um problema. E deixando claro, infelizmente o senhor fala assim, porque eles estão proibidos de fazer e acabam fazendo escondido, né? Não é? Mas não, nada em relação a relações homossexuais ou heterossexuais. Não. O que eu digo é Porque que... é o padre. Porque o É porque é um padre, patriarcamente, teoricamente, dentro da cultura dele, não pode fazer. Eles não podem assumir isso publicamente, nem com homem, nem com mulher. E aí entra também, mas aí entra o componente fé, né? Que Sim. muitos falam assim, eu consigo, apesar... Não, assim, não nego o instinto, mas assim, eu tenho esse instinto, mas meu Deus, a minha crença em Deus... Aí isso que eu queria perguntar, o psicológico, né? Vamos tirar dessa questão fé, vamos permanecer na ciência. A nossa mente, quando a gente acredita em uma coisa, ela não consegue mudar a nossa questão, então pelo menos adaptar melhor a nossa questão fisiológica? Sem dúvida. O que acontece, pelo menos na minha visão, é que quando a gente está falando, por exemplo, dieta proteica, quando a gente está falando de celibato, essas questões, lógico, você pode... Eu tenho uma amiga minha que ela formou comigo aqui na Federal. Semana passada eu estava indo para os Estados Unidos e me encontrei com ela no aeroporto. E ela virou freira. Porque para ela, o sexo provavelmente não trazia qualquer prazer, não é? Então, ela vive e durante muito tempo ela terminou a faculdade na Federal aqui, quer dizer, era difícil passar na tempo, aquele tempo a odontologia era muito difícil. E ela terminou a faculdade, mas ela disse, Marco, eu quero ser freira. Eu não quero... Ou seja, ela direcionou a libido para outras coisas. Meu tesão da minha vida talvez seja... Mas me diga uma coisa, doutor. Quais são os riscos? Existe risco? E quais são os riscos de você não dar vazão à sua libido? Muitos. Olha, veja, a libido, ela é um componente básico do teu corpo, não é? Eu escrevi esse artigo, eu tenho um artigo publicado, depois eu posso mandar para vocês, que eu acho que o pessoal que está nos assistindo vai querer ler esse artigo. Mas diga só o nome para a pessoa dar um Google, quem quiser ler também. Se você colocar libido, Marco Botelho, Vai sair um bocado. vai sair. Ótimo. Chama-se low libido. Low libido, baixa libido. Que eu fiz esse trabalho quando eu estava no doutorado em ginecologia, eu estava fazendo meu segundo doutorado em São Paulo, e essa era a minha tese. Eu queria saber o porquê que tantas mulheres não tinham libido. E adivinha o que a gente fez? A gente dosou os hormônios dela. E a pergunta que eu faço a vocês acham que a testosterona dela era alta ou era baixa? Alta. De todas, Baixa. muito baixa. Alta, baixa, média. 80%. Então, Nem alta. isso. Acertei. Eram muito baixas, né? E daí o porquê que elas reclamavam da libido. E tanto foi legal o estudo, porque a gente deu testosterona para ela durante 3 meses. Foram 12 semanas. Com acompanhamento médico. Claro, sim, dentro da universidade, sim. Mas entenda, hoje, eu sempre falo isso, quando você está falando de efeitos colaterais, eu acho que a gente precisa discutir esse ponto também, quando você está falando de acompanhamento médico. Você vai na farmácia hoje, seu filho... Você tem filho? Tenho. Seu filho tem 20 anos. 20 anos. João foi aniversário dele dia 20 de maio. Beijo, meu filho, ele ama muito. Então, o João, ele Figuraça. pode ir na farmácia agora, aqui na Pague Menos, aqui na Drogazil, sei lá, qualquer uma, e comprar Tilenol, não pode? Pode. Pode. Ele pode comprar 10 Tilenol. Se ele tomar 10 Tilenol, ele morre. Agora, ele pode comprar também testosterona. Sem receita. Sem receita. Mas se ele tomar 10 testosterona, ele não morre. Por isso que é importante o acompanhamento. Porque a minha preocupação também, doutor, é esse pessoal que malha, que quer... Mas, na realidade, esse pessoal que malha, Roberto,
Roberto, Leão, tô brincando. Então, Roberto, esse pessoal que malha, eles não tomam testosterona. Esse é o problema. Eles tomam cipionato de testosterona. Eles tomam decanoato de testosterona. Eles tomam propionato de testosterona. Durateston são 4 tipos de drogas. Nenhuma delas é testosterona. Cipionato de testosterona não é testosterona. Propionato de testosterona não é testosterona. Decanoato de testosterona não é. Fenpropionato de testosterona. Tudo que termina em ato são ésteres. Os ésteres são diluídos em óleo. Foi por isso que começou essa história da esterificação das drogas. Quando é que descobriram a esterificação das drogas? Rockefeller. Você sabia que a Sociedade Americana de Câncer foi criada por um dono de posto de gasolina? Adivinha por quem? Rockefeller era dono de posto de gasolina. Ele criou a Sociedade de Câncer. Por quê? Adivinha? Porque ele começou a dar dinheiro para todo mundo e dizia, negada, vamos fazer o seguinte. Hoje, a partir de agora, o que é bom é dar ésteres. E o que é ruim é dar hormônios que o nosso corpo produz. Ou seja, você não fica depressivo por falta de Prozac. Muita gente da espiritualidade que alcança a espiritualidade e que vai atrás de ter uma espiritualidade melhor. Uma questão é a depressão. E tem um artigo muito legal, chama-se Testosterone and the Brain. O nosso cérebro, se você come açúcar, você diminui testosterona. Você entra em depressão. A depressão está ligada basicamente àquilo que você se alimenta. E aí quando você me pergunta, tá, mas será que não vale a pena eu comer? Vale. Sim. Mas entenda, essa pizza que você come num dia, no final de semana, que você fala, ela dura 90 dias no teu corpo. Essa é a questão. Mas quando eu estou falando de espiritualidade, eu acho que isso aí é um ponto que a gente está discutindo de uma forma muito tranquila, diz respeito àquilo que nos faz bem, aquilo que nos motiva. Então, quando ele fala de efeitos colaterais, eu vou dizer, se tiver algum efeito colateral, você tomar banho numa banheira de testosterona, Deus estaria errado. Então, você pode tomar banho numa banheira de testosterona. Uma diferença que tem que colocar é que os americanos nunca deram testosterona para ninguém. Se você pegar qualquer artigo americano, eles dão cipionato de testosterona e chamam aquilo de testosterona. O que não é que faz o mal danado. Eles dão Premarin. O que é Premarin? Pregnant Mare Urine. Urina de égua prenha. Então, a mulher que está na menopausa, ela não está precisando de xixi de égua. Ela está precisando de quê? De hormônio. Porque ela entrou em menopausa pela queda hormonal, não foi pela falta do xixi de égua. E o americano chama isso de estrógeno. Doutor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor estava falando sobre a questão de que a gente foi criado para comer carne, é uma questão... Deus criou o ser humano não para comer fruta, que foi uma coisa que a gente debateu no primeiro bloco. Sim. E Deus criou o ser humano para nascer, viver e morrer. Reposição hormonal, não é ir contra isso também? Por que a gente está indo contra, repondo hormônios? Para a gente viver mais tempo, né? Para viver mais tempo mesma forma, e não pode comer fruta. Legal. Da mesma forma que você... Foi ótima pergunta. Sim. Perfeita. Muito obrigado. E essa foi muito boa. Ele implicou essa com a foi... porra da fruta. Não, mas essa foi muito boa. Eu achei não, ótimo, porque eu não gosto de fruta, então achei ótimo. Mas aí tem um monte de gente reconectada falando assim, eu não vou mais comer fruta. Tá certíssimo. Toma fruta. Tá Não certíssimo. Pode, crianças, Mas é a comam. opinião As crianças não precisam mas não é de açúcar. nossa, eu tenho que As expor, crianças, Não, a minha também é. as crianças, comam frutas. As crianças não precisam de açúcar. Não, comam frutas. Ó, Tá, mas vamos lá, você entendeu? Tá, entendi. Então vamos lá. A pergunta que você fez, pô, Marco Antônio. Então, por que a gente estaria querendo viver mais tempo se isso é contra a natureza humana? Então eu vou lhe falar sobre questões de epidemiologia, porque eu sou mestre em epidemiologia também. O cara não para de estudar, não, viu? Não, eu estudei muito tempo. E não vai parar, né? Mas esse é o meu tesão. Eu amo estudar. Essa é a sua libido. Você canaliza a libido pro estudo Então, também. Sim, isso me dá... Isso, de certa forma... Na minha ótica, né? Quando eu vejo uma mulher inteligente, eu acho que isso me estimula a libido, não é? Você ter alguém inteligente que você admira, não é? Então, doutor, quando você me fala, tá, Marco Antônio, então por que a gente queria viver mais? Não seria contra a natureza? Eu vou te falar o seguinte, seria. Da mesma forma que você está usando óculos. Que é contra a natureza, não era pra eu usar. Não, Se era fosse você, purista... Isso, você já devia estar... Sem... Você já devia... E como é que você iria caçar sem olhar? Então, essa questão da longevidade, hoje nós estamos, não vou longe, em 1500, quando o Brasil foi descoberto, não vou longe, em 1800, na Revolução Francesa, as mulheres não conheciam nem menopausa, elas morriam antes. Não sei se você sabe da história de Voltaire e Madeleine Châtelet, que era uma física, matemática, eles tiveram um romance e ela ficou grávida. E o Voltaire disse, meu Deus, e agora? E ela morre no parto. E por que se morria no parto? Claro, uma mulher de 40 anos, ela não tem condição de produzir hormônio para poder... O estradiol, ele faz o aumento dessa... Muitas mulheres hoje, a maioria não faz parto normal. Mas não é porque elas são azaradas, não. Elas têm que fazer parto cesárea porque elas não conseguem ter hormônios. Se você dosar o hormônio do seu filho, talvez a sua testosterona seja maior do que a dele.
Então, alguns aspectos que você fala, Marrotão, então não seria contra a natureza? Seria. Eu concordo. Mas é isso que nos traz longevidade. A gente morria muito mais cedo. Sim, sem Com os dúvida. estudos, nós não das Com a drogas, evolução da ciência. não das drogas, mas das questões de epidemiologia. Isso é fundamental, porque os estudos de correlação fizeram um estudo, eu vou lhe dizer um estudo muito legal, que já que você gosta de estudo. Fizeram um estudo, sabe com quem? Com quem bebia café. O que é que eles notaram? Todo mundo que bebia café tinha câncer. Tinha câncer. Tinha câncer. E aí disseram, café causa câncer. Era o café que causava câncer? Não. Não. Depois tiraram o fator de confundimento, porque eu sou professor de estatística. Eu também sou professor de estatística. Meu concurso é professor de estatística. Então, existem os fatores de confundimento. Quando eles tiraram o cigarro, eles viram que café não causava câncer. Então, tem uma questão... São muitos fatores para a gente avaliar, são muitas variáveis, não é? Mas o que é mais bacana nessa sua pergunta, e que eu acho que é importante para a gente dizer aqui do pessoal do Reconnect, é que dentro desse contexto que você fala sobre longevidade, eu acho que todo mundo quer viver mais tempo, não é? Exato. E isso eu acho que... E hoje, estatisticamente, se você chegou aos 60, eu cheguei aos 56. Você chegou aos... 38. Você tem 38? Não. Tá acabado, então. Não, você não tem 38 anos, não. 40 e poucos. 42. Quantos, pela sua experiência... Não, aí é Então, não. quantos- Pode pegar- Não, 50, então Você tem 50 anos. Então, Conservado. sim, muito. Muito. Quem chegar aos 60 anos, estatisticamente, vai viver 100. Olha que legal. Hoje o Brasil tem mais centenários do que o Japão. Então nós estamos vivendo uma fase muito interessante, porque é por isso que a gente está aqui. A questão da libido, ela perpassa pela questão da reposição de hormônios. Não tem como você melhorar a libido de uma pessoa. Não, então coma fruta que você vai ficar... Não. Você não vai ficar bom da libido comendo fruta. A fruta, ela enche o nosso corpo. Isso é uma questão prática. E aí você pode analisar isso fazendo... Você pega seu dedo, aí você bota uma maçã na boca antes, né? Você... Não, claro que vai aumentar a glicemia. Açúcar, se Não, mas botar não uma é, laranja... o problema então, não é a glicemia. O problema não é a glicemia. O problema é a insulina. A insulina é que faz a recaptação de sódio, é que vai reter água no seu corpo. Então, quando você faz esse teste e você toma uma fruta, você pode avaliar isso no seu corpo, é uma questão de fisiologia, é uma questão de lógica. Os ensaios clínicos mostram isso. Então, na minha ótica, quando os primeiros ensaios clínicos, por exemplo, quando o cara estava lá no Salisbury, que o pessoal estava morrendo de escorbuto, que é a vitamina C, que não é vitamina, é ácido. Então, uma questão que talvez você possa dizer, não, coma suas frutas, porque faz bem para as vitaminas. Você sabia que você não consegue ter vitamina nas frutas? E eu vou lhe dizer por quê. A vitamina A que você pensa, né, que está na fruta, ela está onde? No fígado. Era assim que eles curavam o quê? Cegueira noturna onde? No Egito. O pessoal ia navegar no Nilo, eles botavam o quê aqui? Você acha que eu colocava abacate ou fígado? Colocava o quê? Fígado. É no fígado que tem retinol. Mas uma questão mais importante é que as vitaminas não existem. A vitamina A é retinol. A vitamina C é um ácido carboxílico, que é o ácido ascórbico. A vitamina D é colicalciferol, que é um álcool. A vitamina E é tocoferol, que é outro álcool. A vitamina K é naftoquinona, que é uma acetona. Então, essas questões que a gente está discutindo aqui, muito delas, para mim, foram extremamente... Meu Deus, está tudo errado. Então, essas questões que falam das frutas... Não! Tem muito pouco benefício no que você comer fruta. Doutor, Mas vamos lá. A gente chegou, restauramos aqui, o papo estava tão bom. Quer saber mais? Procura. Doutor, já fica aqui o convite para o senhor voltar, porque eu acho que esse papo ia render mais uns 2 programas. Muito, né, bacana, cara? bacana. Então, cara, muito bacana, parabéns, Reconnect doutor. também é Muito ciência, obrigado, estudo. muito obrigado. Sua simpatia, prazer, obrigado. muito maravilhoso. conhecimento. Né? Obrigado, Roberto. Obrigado, Bernardo. Obrigado, TV Cultura, obrigado, A gente começou TV falando Ceará. sobre libido, depois a gente descobriu que o doutor é anti-agro, tá ótimo. Gosto assim, dinâmico. Olha aqui, então, Lanorme, né? Isso aí vai ser na Europa. Vai Que ser na legal. Europa. Vai ter Aqui no previsão pra Brasil é chegar no Brasil? nanofármacos. Aqui no Brasil é nanofármacos. Nanofármacos. Isso aí é da Europa. Encontra onde? Encontra já no Brasil aqui? Já. A gente está lançando agora Procura o na doutor Europa. nas redes. Então, quer saber mais sobre nanotecnologia, sobre libido? Então, procura o doutor. Vai sair aqui as redes sociais aqui do doutor. Bacana. Então, procura ele. Muito bacana, doutor. Muito obrigado. Cara, uma Muito honra. obrigado. Obrigado pelo Simpatia. convite, cara. Obrigado pela maravilhoso estar com o oportunidade senhor. fantástica. Obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite, porque é importante que as pessoas tenham acesso a um tipo de conhecimento que às vezes não tem na internet. Sim. E eu acho que esse conhecimento é fundamental. Galera reconectada, como bem disse o doutor, pode ser meu último programa, então muito obrigado por vocês que me acompanharam até aqui. Obrigado a você que abriu as portas da sua casa mais uma vez aqui para